Estrelas do meu coração, como vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar sobre o que está te impedindo de expressar no mundo todo o potencial que você sabe que existe dentro de você. E esse seria o nosso insight da semana lá no grupo. Porém, já faz um tempo que eu venho tendo a sensação de que todo aquele conteúdo que eu coloco para vocês lá no grupo, ele poderia estar sendo contribuição com muito mais pessoas. Porém, eu estava procrastinando de fazer isso aqui no YouTube, né? E por que eu tava procrastinando, minha gente? Toda hora tinha uma desculpa, né? Ai, tem que pegar a câmera e luz, né? Pra ficar com uma qualidade melhor, dá trabalho, eu não quero deixar todo o esquema montado, porque eu poderia deixar a câmera já montada, mas aí gato derruba, a luz aí ocupa muito espaço também, então tinha sempre uma desculpa. E a câmera do computador, porque às vezes eu gravo direto da câmera do computador, mas quem tem sangue de italiano aqui, que fala com as mãos, tá sempre gesticulando, a câmera dá umas... ofuscada, né? Ela perde a qualidade com o movimento. Então vamos fazer pelo celular, Vanessa? Inclusive estou fazendo pelo celular. Mas depois tem que passar do celular para o computador para poder editar, para depois postar, que às vezes a gente enrola a língua, dá uns brancos aí, quer cortar umas partes, quer colocar uma musiquinha de fundo, quer dar uma acelerada no vídeo. Então pelo celular também não era o caminho, né? Pois é. E aí? Qual que é o caminho? Não fazer? Me conta. É não fazer o caminho? Não, gente. Então, eu me dei conta do que estava me impedindo de expressar o meu potencial, né? O que estava me fazendo arranjar mil desculpas para não expandir ainda mais tudo isso que eu levo para vocês no grupo. Quem tá chegando aqui que não é do grupo, corre aí na descrição que eu vou deixar o link para vocês. E que aqui poderia estar acessando muito mais pessoas, né? Então comecei a olhar para tudo isso. E uma das coisas que me ajudou a olhar para tudo isso foi aquela pesquisa que eu fiz com vocês no grupo. Para quem não tá sabendo que pesquisa é essa, vamos contextualizar. Eu fiz uma pesquisa dizendo o seguinte: se eu fizer um post com a chamada 3 evidências de que o seu amor pelo seu filho não é incondicional, você deixaria de me acompanhar ou você iria querer saber mais? Eu tava não só testando o tema, mas testando também o gatilho da curiosidade. E aí, o fato é que... Desculpa balançar aí um pouquinho, né? O fato é que eu fiz esse post e eu não postei. E ele está há 2 semanas lá no meu Canva. E eu olho para ele e ele olha para mim e eu pergunto: que consciência se requer aqui que eu não estou com vontade de te postar? Não está leve para mim te postar. Então, eu comecei a olhar para dentro e perceber o que tinha por detrás de tudo isso. E vieram algumas coisas. Então eu vou falar sobre mim e você vai buscar aí dentro de você o que está te impedindo de expressar toda a sua voz, expressar no mundo todo o potencial que você tem. E, gente, e de colocar no mundo o seu propósito, de sei lá qual que é o seu propósito aí, ajudar as pessoas com o quê, mas você talvez não tenha tanta clareza disso, e isso também pode ser um ponto, mas lá no fundo, você sabe, tá? A gente sempre sabe, a gente só precisa se ouvir. E eu me dei conta que aquele post, ele não estava exatamente conectado com o caminho que eu quero seguir. Que apesar de amar a educação consciente, de ser algo que eu quero expressar muito no mundo, que eu quero ver no mundo, eu sinto que o meu maior potencial
é ajudar as pessoas a expressar o potencial delas, seja pela jornada do propósito, para você ter essa clareza do que realmente você quer, seja pelos negócios quânticos, seja por consultoria, enfim, qualquer coisa. O que eu percebo que me dá tesão é quando eu vejo que aquela pessoa que eu ajudei tá reverberando isso pro mundo e ajudando muitas outras pessoas. Então, mais importante, por exemplo, né? Mais importante para mim do que colocar um post falando sobre educação consciente, que seria o propósito desse post, é eu ajudar alguém que também fale sobre educação consciente e essa pessoa ajudar em outras pessoas, entende? É como se... eu não sei. Eu sei que eu percebi isso olhando para clientes que eu já tive, diversas outras, que uma delas, por exemplo, ela estava em lançamento. E acompanhar o lançamento dela e ver o potencial que aquilo estava alcançando reverberou muito mais em mim do que o meu próprio lançamento, que na época eu estava fazendo Mulheres de Poder. Entende isso? Então, esse foi um ponto. Eu não estava indo para a direção que eu sei que seria o melhor caminho, né? E aí, outra coisa, eu estava usando um gatilho da curiosidade. E o público com o qual eu falo, o público que me acompanha de verdade, é um público que já está nesse caminho. Eu não precisava usar gatilho de curiosidade, embora gatilho sempre funcione. E eu estava realmente, quando eu fiz essa pesquisa, era testando os gatilhos, porque eu não sou a favor, assim, de ficar usando gatilhos, porém, a nossa comunicação é totalmente importante. Existe forma, sim, da gente usar sem ser abusivo, né? É aquilo que eu já falei com vocês, depois eu gravo aqui também pro YouTube, falando de que vendas é comunicação, tudo é comunicação. E de que forma que eu me comunico para eu mostrar para as pessoas o que eu tenho a oferecer para elas, sem precisar ficar forçando nada, sabe? Não é sobre querer empurrar alguma coisa, é sobre estar a serviço do que o outro precisa. Não é sobre nós, é sobre o outro. Quanto mais a gente consegue reconhecer o que o outro precisa, melhor a gente consegue comunicar e perceber se realmente eu posso ajudar aquela pessoa, né? Então, aí eu falei, tá, se esse post não está me levando para essa direção, o que está me impedindo de ir para essa direção que eu acho que eu devo ir? E aí me veio a consciência, o medo que tinha por detrás de tudo isso. E também associado com esse post, era o medo de as minhas certezas no dia de amanhã eu pensar que são equívocos, entende? O medo de estar errada. Então, por exemplo, a minha primeira filha, até antes dela, eu assistia Super Nanny. Esse era o meu jeito de educar. Era o que eu acreditava que era certo. Inclusive, eu vou fazer esse post, porque lá tem a foto do quadro de pontos que eu coloquei, que eu fiz pra ela ganhando prêmio. Tem um X bem grande lá, que não pode pé descalço e que não pode gritar. Ai, gente do céu! Como assim? A criança precisa se comunicar, como a criança não pode gritar, entende? Como assim? Não é porque eu sinto frio no meu pé que ela também tá sentindo. E tudo isso é a consciência que eu tenho hoje. Então eu olho pra Vanessa de ontem, que seguia Super Nanny e que era autoritária, e falo, meu, e se a Vanessa de hoje, no futuro, eu me der conta de que ela também tá errada? E se no futuro eu achar que educação consciente é a maior babaquice, entende? E se aquilo tudo que eu acho que eu tô ajudando as pessoas, no futuro eu achar que eu tô equivocada, que não era esse o caminho? Por exemplo, eu tenho acompanhado muitas coisas da transição planetária,
tenho questionado muita coisa, mas eu ainda não tenho certeza de nada. E aí eu fico com receio, com medo de errar. Mas não é qualquer medo de errar. É um medo de que a minha atuação possa criar um vínculo kármico entre eu e as pessoas. Percebe? Percebe isso? Verdade. O que é karma? São esses os downloads. Tô vendo aqui, ó, que já tá passando de 10 minutos. Não vai dar pra avançar nesse ponto, mas depois eu volto pra gente conversar. Verdade. Reencarnação é necessária? A gente precisa mesmo ficar nessa roda de samsara? Ficar nesse esquecimento? Tudo isso são coisas que eu tô questionando muito, muito, muito mesmo. E a minha intenção é soltar tudo isso. É isso, minha intenção não, é o meu decreto. É o que eu estou fazendo agora. É comandando que eu me libere de tudo isso. Todos nós estamos co-criando a nossa realidade. Então, se eu não estou fazendo nenhum mal intencional a ninguém, que mal tem eu falar algo que eu acredito e no dia de amanhã eu não acreditar mais, né? E aí, o nosso medo também de se colocar, e aí eu faço a pergunta para você. Se você tivesse um mundo de audiência, um monte de visualizações sobre isso que você está falando, o que vai acontecer? O que pode acontecer se as pessoas forem contra isso que você está falando? Quão forte você está internamente para segurar essa barra, para se posicionar, para ser firme naquilo que você tem a dizer? Percebe aonde eu estava me bloqueando? É isso. Eu tinha medo de repente de falar alguma coisa e no futuro tá errada, de prejudicar as pessoas, ou de alguém, sei lá, trazer alguma consciência que eu não tinha e eu falar, puta merda, eu falei a maior merda do mundo, porque eu não tinha essa consciência que essa pessoa me trouxe, e ficar com cara de mico na frente de um monte de gente, entende? Tudo é possível, mas o que a gente precisa é tomar nossa força interior, né? Estar forte internamente, se aceitar como a gente é, nos aprovarmos como nós somos, nos amarmos como nós somos, porque a luz não tá fora, tá dentro. Nós somos fractais de uma energia criadora de tudo que é. Nós somos fractais do amor incondicional, entende? Então bora comigo avançar nessa jornada, olhar pra dentro aí e o que tá te impedindo de expressar todo o seu potencial no mundo. Então por hoje é isso. Que bom que eu não gaguejei, né? Porque não ia dar pra editar, porque eu tô falando aqui no celular e vai daqui pro YouTube. Beijo no coração. Eu venho com outros insights. E se você tá chegando aqui agora, corre lá na descrição, pega o link do nosso grupo, vem pro grupo, deixe seu comentário, conta pra mim qual é a sua percepção sobre tudo isso. Beijos!